Tá me vendo? Tô. Então tá bom. Eu acho que tá bem. Às vezes trava um pouco, às vezes trava, mas aí a gente dá um jeito. A gente repete o que foi perguntado, as respostas. Murilo, primeiro, muitíssimo obrigado por você ter aceitado participar nessa tarde, dessa live, para a gente falar um pouco de você e do seu trabalho junto à Estrela do Terceiro Milênio. E eu confesso a você que, assim, eu não sabia que você era o carnavalesco, quem falou de você foi o Hélio, mas eu já gostava do trabalho da Estrela do Terceiro Milênio. Então eu fiquei muito feliz quando eu soube que você era o carnavalesco e que nós poderíamos ter esse contato. Então, obrigado. Não, obrigado eu pela oportunidade, assim, acho que eu adoro falar sobre aquilo que eu faço, enfim, sobre aquilo que eu amo, que é a cultura popular, que é o carnaval. E aí, então, eu estou sempre à disposição para poder falar, para poder contar para as pessoas um pouco, porque muitas poucas pessoas conhecem um pouco esses bastidores, conhecem por dentro o espetáculo, conhecem a grandeza da proposta cultural de um desfile de carnaval. Então, toda vez que eu falo, sempre tem muita gente que fica surpresa e começa a ver o desfile de escola de samba de uma outra forma. Então, obrigado você pela oportunidade. Eu queria que você falasse um pouco da sua formação e como é que foi a sua chegada à Estrela do Terceiro Milênio e o seu ingresso no trabalho com o carnaval. Então, na verdade, a minha formação é em arquitetura. Eu trabalhei muitos anos dentro do campo da arquitetura, mas sempre tive uma paixão pelo carnaval. Assim, eu era, quando criança, assim, eu me lembro dos meus pais, eles frequentavam o Esporte Clube Banespa e eles iam naqueles bailes de carnaval à noite, né? E na matinê levavam as crianças fantasiadas. Então, ali começou, acho que o meu encantamento pelo universo do carnaval. Logo eu comecei, fui crescendo, e aí comecei a organizar o grupo de jovens que ia para os bailes, e comecei a criar os temas, e a criar as fantasias, enfim, tive um primeiro contato aí, ainda com o carnaval dentro de salões de baile, né? Uhum. Algum tempo depois, eu resolvi conhecer desfile de escola de samba, fui sozinho na Avenida Tiradentes assistir. E eu fiquei muito encantado, Eduardo. Sabe assim, aquela coisa que mexe com você internamente, assim, que te desperta uma coisa, tipo, será que isso é alguma coisa que eu possa fazer na vida? Quem sabe um dia eu posso atuar com isso, né? Bom, passaram-se muitos anos, eu continuei indo assistir, eu fui ao Rio de Janeiro ver o desfile no Rio, enfim, assistia pela TV tudo, gravava, assim, tinha uma paixão enorme com isso. Mas a minha vida acabou me levando para um outro lado e eu entrei na arquitetura e trabalhei com arquitetura há muitos anos. Bons tempos depois, assim, já trabalhando na área, eu fui fazer uma apresentação que não tinha nada a ver com arquitetura nem nada, era um trabalho social, e nesse trabalho social era um clube de campo, e nesse clube de campo um dos diretores veio conversar comigo, agradecer a participação lá no evento, e aí ele contou que eles tinham uma ala na Rosas de Ouro. Aí eu falei, nossa, adoro o carnaval, adoro, ganhou uma fantasia, me deu uma fantasia. E eu, lá no primeiro ano, já entrei, comecei a ajudar a amarrar o pessoal, a prender costeiro, tá? No ano seguinte ele me convidou para ser um dos chefes da ala, para vir com eles organizando a ala. E eu comecei assim, então, como componente num ano, depois como chefe de ala, e a partir daí eu comecei a frequentar as reuniões da Rosas de Ouro, dentro da escola de samba. E estando lá, eu comecei a mandar alguns comentários sobre concurso de samba enredo, né? Porque as pessoas confundem um pouquinho a história de enredo e samba enredo. Enredo é a história que vai ser contada, o samba enredo é a música que está sendo cantada. E para a composição da música existe uma espécie de um festival. Vários compositores se inscrevem com as suas obras sobre o mesmo tema, e aí é um concurso que vai eliminando até chegar ao vencedor. E eu mandei alguns comentários sobre a forma como os finalistas encararam o enredo, enfim, para o diretor musical do Rosas de Ouro, e ele gostou dos meus comentários. No ano seguinte ele me convidou para ser a comissão julgadora de samba enredo. Uhum. E aí, estando na comissão julgadora, o carnavalesco gostou das minhas opiniões sobre o sambas e me convidou para escrever enredo com ele. E aí foi um momento da minha vida em que eu comecei a sentir vontade de realmente operar no carnaval, de trabalhar no carnaval. E no Rio de Janeiro existe um curso de pós-graduação em carnaval. E eu contei para o carnavalesco que estava no Rosas, que é do Jorge Freitas, que eu tinha vontade de fazer essa pós-graduação. E ele falou, você quer aprender? Então fica comigo aqui no barracão.
e foi o que eu fiz. Fiquei ali 3 anos com ele, aprendendo aquilo que eu não sabia ainda de carnaval, quando surgiu a primeira oportunidade para eu poder trabalhar e assinar um carnaval. Então eu estreiei na Unidos do Peruche. Antes de chegar na Milênio, eu passei pela Peruche, fiquei 3 anos, estreiei na Peruche sendo campeão já do acesso com ela, e fiquei mais 2 anos no grupo especial com a Peruche. Fiz 3 enredos incríveis lá, e aí resolvi sair da Peruche e surgiu essa oportunidade de trabalhar com a Estrela do Terceiro Milênio, que é uma escola jovem, que tem 20 e poucos anos só de idade, 22 anos, e com a tarefa de levar ela até o grupo especial. Ela estava no acesso 2, nós já estamos no acesso 1, e estamos disputando, vamos terceiro colocado, né, no acesso 1, só 2, e agora a gente vai tentar mais um. Vocês quase chegaram ao grupo especial, né? Ótimo você falar em ano passado, porque quem faz carnaval conta o ano depois do carnaval, né? Mas foi nesse ano ainda, né? Mas é bem assim mesmo. Esse último carnaval, a gente ficou em terceiro lugar, 2 só escolas subiriam, então por pouco a gente não subiu para o especial, quem sabe nesse próximo carnaval a gente consiga. Então a minha trajetória foi essa, assim, de uma paixão que eu tinha, de uma oportunidade que surgiu à minha frente, eu abracei e fui caminhando, e estou muito feliz de poder atuar dentro desse projeto de carnaval que é cultura popular. Não, eu perguntei do ano passado porque, assim, esse ano eu sei que vocês pontuaram muito bem, novamente, mas no ano passado também, né? Também. A gente tem o ano anterior, a Liga faz uma premiação depois das escolas que recebem todas as notas 10 de um quesito, né? São vários quesitos julgados, né? Então, comissão de frente, samba enredo, alegoria, fantasia, enredo, bateria, né? Então, tem vários jurados para cada quesito, você recebe 4 notas. Então, a Liga criou um troféu que chama Troféu 40, quem recebeu 4 notas 10. E a Milênio foi a única escola que ganhou todos os troféus de todos os quesitos, que a gente tinha batido todas as notas, né? Então, eu tenho muito orgulho de falar isso, assim, porque é muito trabalho, Eduardo, sabe assim? O pessoal acha que a gente faz carnaval, tipo, de novembro a fevereiro, entendeu? Mas, na verdade, terminou esse carnaval passado, eu já comecei com uma proposta nova de enredo, já lancei esse enredo para o próximo carnaval, que a gente não sabe se vai ser 21 ou 22 ainda, né? Estamos aguardando uma solução de saúde pública para poder caminhar. Mas assim, estou desenhando figurinos, sabe assim, escrevi enredo, vamos começar agora o concurso de samba enredo meio digital. Então, assim, é um trabalho que eu trabalho o ano inteiro. E quando começa mais ou menos ali agosto, eu entro para dentro do barracão e trabalho de 10 a 12 horas por dia até chegar o carnaval. Então é muito trabalho, envolve muita gente. Então, não tem a mesma magnitude do que aqui em São Paulo. Mas eu fui carnavalesco no interior de São Paulo, em Mogi das Cruzes, por 4 anos. Então, eu sou apaixonado por carnaval. Mas o que eu queria te perguntar depois eu quero falar sobre a comunidade, né, toda essa questão que envolve o trabalho no barracão. Mas assim, uma coisa que me chama a atenção em relação ao carnaval mesmo as pessoas que não frequentam esse carnaval tradicional gostam do carnaval porque, por exemplo, algumas pessoas evangélicas fazem um rebanhão e comemoram o carnaval. E o carnaval de rua, o desfile de carnaval, ele faz parte da tradição aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, em Pernambuco com o frevo. Mas assim, o carnaval desfile faz parte da nossa cultura. Só que muitas pessoas, né, principalmente em São Paulo, gostam de participar do carnaval, mas tem um certo preconceito quando a gente fala que trabalha com carnaval. O que você faz? Eu trabalho com carnaval. Como assim trabalha com carnaval? Eu queria que você compartilhasse, né, como é que é esse trabalho ativo no barracão. Você falou um pouco sobre os croquis, os desenhos, das fantasias, mas tem o envolvimento da comunidade, as pessoas se unem, é dia e noite, às vezes madrugada, montagem de carro, arquitetura, é um conjunto de coisas, né? E é de uma complexidade para que o trabalho final chegue na avenida que as pessoas muitas vezes não conhecem. É bem verdade, assim, para muitas pessoas o desfile de carnaval, ele é uma festa de visual, de dança e de batuque, só. Mas, na verdade, o desfile de escola de samba, ele é uma grande ópera ao ar livre. A gente está contando uma história ali.
né? Normalmente, eu adoro enredos bastante culturais, assim, porque eu gosto de envolver a comunidade para conhecer uma nova ideia, para se aprofundar em histórias que ela não conhecia, para tirar aprendizados, né? Então vou dar um exemplo para você, assim. Quando eu entrei na Peruche, a Peruche, que é uma escola tão tradicional de São Paulo, estava no grupo de acesso. E ela tinha sido, no ano anterior, a penúltima colocada daquele grupo. Ela quase foi para um grupo ainda abaixo. Então eu cheguei na escola, a escola estava praticamente, sabe, sem comunidade, desanimada, muito desanimada. E eu tive que pensar que história seria importante da Peruche não só contar, mas viver, né? Viver, porque assim, você vai trabalhar um ano inteiro dentro de um tema, você vai cantar uma música que expressa esse tema, que é o samba enredo, e alguma coisa tem que ficar com você, né? Alguma emoção tem que te tocar. E aí, por exemplo, naquele ano, eu tinha conhecido uma lenda, através de um filme franco-suíço chamado Carabá, Quiricu e a Feiticeira, é o nome do desenho. E que contava a história de um menino muito pequeno. Vou contar rapidamente a história para você entender como é que eu faço os links, para começar a construir um carnaval e como é que isso vai envolver as pessoas. Esse menino tinha nascido numa tribo da África, muito miserável. Na lenda ele já nasce falando, conversando, raciocinando, né? Enfim. E ele percebe que na tribo eles não tinham água e não tinham os homens da tribo. E a mãe dele conta para ele que quem tirou a água e quem tirou os homens da tribo foi uma poderosa e maléfica feiticeira. E ele pergunta, mas por que toda essa maldade? Essa era a grande pergunta dele, mas por quê? E a mãe não sabia explicar. Ela diz, a maldade sempre existiu no mundo, a maldade é a maldade, não sabia explicar, mas ele quer ir atrás dessa resposta. E para ir atrás dessa resposta, a mãe diz que ele tem que procurar um tal de um ancião que vivia longe, ele tinha que fazer uma jornada para chegar até lá. Essa jornada, ele vai passar por essa jornada, vai enfrentar vários desafios, fugir de armadilhas, tudo mais, e vai conhecer o sábio que poderia contar para ele por que toda essa maldade. Ele conta que essa feiticeira, que chamava-se Carabá, ela não tinha nascido má, mas ela tinha sofrido violência na juventude, homens maus haviam pego ela à força e cravado nas costas dela um espinho, e aquele espinho tinha lhe dado os poderes malignos. E o ódio que ela tinha dos homens por aquela violência fez com que ela oprimisse todas as tribos da região e retirasse os homens das tribos, enfim, tudo mais. E aí ele pergunta para o sábio o que ele poderia fazer para mudar isso. Ele falou, só tirando este espinho das costas da feiticeira. Mas ela vai sentir uma dor tão grande quanto a que ela sentiu quando foi colocada essa estaca lá. E ele fala, eu vou fazer isso, e bola um plano e acaba retirando esse espinho das costas dela. E quando ele retira das costas dela esse espinho, toda a natureza morta que ficava por onde ela andava, tudo morria, né, as flores, as plantas, renasce. Porque quando a gente tira aquilo que causa dor na gente, a gente faz renascer nós próprios e tudo que está no nosso entorno, todo mundo que está próximo de nós. Então a mensagem para Peruche, naquela proposta de enredo, era que a gente precisava tirar o espinho cravado nas costas da escola, para ela renascer, né? Então esse era um mote psicológico que eu trouxe através de uma história, para a comunidade descobrir que a gente tinha que tirar o que passou, será assim? Nós tínhamos que apagar essa dor, tínhamos que virar a página e renascer. E fomos campeões do acesso no ano que eu estreiei lá, justamente com essa ideia. Bom, quando você cria uma ideia de enredo, uma história, na parte seguinte do meu trabalho é fazer uma montagem. Por quê? Porque é um espetáculo, é um show. Eu vou contar essa história para quem está assistindo através, obviamente, da letra da música, ela me ajuda a contar um pouco o tema, né? As fantasias e as alegorias vão contar essa história. Então eu tenho uma questão de desenhar tudo isso, como é que vão ser feitos cada figurino, quais são os símbolos importantes que eu tenho que mostrar nessa história, qual é a questão cromática que vai ver esse espetáculo, o que vão ser as alegorias, o que vão ser as esculturas. Então é todo um projeto visual de um show, de um grande show que vai ser apresentado, que tem dança, que tem música, que tem figurino, que tem cenografia. O desfile de carnaval é isso. Poucas pessoas, a mídia não conseguiu ainda uma forma bacana de comunicar isso, né, das pessoas entenderem. Eu me lembro que teve um ano que eu fiz um outro enredo lá na Peruche, e a gente fez até um aplicativo para a pessoa acompanhar em casa, ala a ala, entendeu? E entender o significado da história que está sendo contada.
porque é como se fosse um libreto de ópera. Você tem que ter uma informação para você entender como é que eu estou contando essa história e com que olhar eu estou contando isso, com que criatividade eu estou contando isso, porque às vezes não é uma leitura óbvia, uma carnavalização, né, de um tema, de uma história. Então, o meu trabalho começa, claro, criando essa história, criando a forma como ela vai ser apresentada, fazendo a montagem, depois desenhando todos os figurinos, todos. Sim, você tem, sei lá, 20, 30 alas, você tem todas as fantasias que vão em carro, tudo isso é desenhado, é decidido quais são as cores que são feitas, aí você faz os pilotos de cada peça, cada fantasia é feita ao vivo, como ela vai ficar, assim, você vê se o custo vai dar ou não vai dar, aí você desenha as alegorias, aí entram os ferreiros fazendo a parte de toda a estrutura, depois entram os marceneiros, depois entram, que são carpinteiros, na verdade, né, os forradores, os escultores, os pintores de arte, os aderecistas, é uma equipe gigante que você tem que dominar e tudo que está lá, tudo que você vê na avenida, alguém decidiu que material que ia, qual combinação, qual galão que punha, se punha espelhinho ou não, se pintava, como pintava, então assim, é um trabalho gigante, e assim, que tem muito valor, só que eu não faço sozinho, muitas vezes eu tenho figurinistas me ajudando, eu tenho aderecistas ajudando a propor coisas, sabe assim, eu vou usando o talento das pessoas, né, também, então é um trabalho feito com uma equipe grande, cerca assim, a gente no acesso, tá, no acesso eu tenho uma equipe de cerca de 45 pessoas trabalhando comigo, né, então é bastante gente. Murilo, mas tudo isso sob o olhar do carnavalesco. Sim. Já aconteceu, por exemplo, de um carro alegórico, na medida que ele vai sendo montado, você parar, olhar e falar assim, não era isso. Ou não. As pessoas conseguem pegar bem a ideia, a equipe, ela trabalha de fato de uma forma dinâmica em conjunto, ou isso já aconteceu? Não, para tudo que não era isso. Não, nunca me aconteceu, porque também tem uma coisa específica aí, né? Pelo fato de eu ser arquiteto e pelo fato de eu trabalhar com o projeto, porque no fundo, se você pensar, a escola de samba é como se fosse o meu cliente de arquitetura, né? Uhum. Ela vem com um desejo de fazer algo que ela não sabe o que é, mas tem a ânsia do fazer, a ânsia do alcançar alguma coisa, assim como a escola tem a ânsia de subir de grupo, ou de ser campeã, seja o que for. E aí eu crio, na verdade, toda uma situação plástica que possa representar ou alcançar o que ela está desejando. Então eu já tinha essa habilidade com a arquitetura. Então quando eu migrei para o carnaval, eu costumo projetar as coisas e penso muito, Eduardo, sabe assim, são muitos rabiscos, é muita coisa, sabe assim, eu durmo pensando, eu fico pensando se tem fundamento, se aquilo tem importância, se aquilo vai comunicar, se vai tocar os corações, se a leitura das pessoas vai ficar clara, eu penso muito antes de falar assim, fechei o projeto. Então, quando eu fecho o projeto, eu não mudo mais, sabe assim, eu estou ciente de que eu fiz o que tinha que ser feito. Isso que você tem que pensar, que você tem que levar em consideração outros fatores, né, como o fator econômico, né, questões que vão aparecendo ao longo do tempo, questões de patrocínio que às vezes não chega, aí você tem que dar um truque e resolver de uma outra forma. Então, há pequenas alterações, mas assim, eu nunca olhei para a coisa e falei assim, não era. Pelo contrário, quando eu estou lá na linha amarela e a escola está entrando inteira, é a primeira vez em que eu estou vendo ao vivo, tudo junto, né? Porque assim, eu trabalhei fazendo figurinos, ok, vi todos os figurinos, eu trabalhei no barracão fazendo as alegorias, ok, elas estão ali, mas agora, montados na linha de apresentação, como vai passar, é a primeira vez que eu estou vendo. E toda vez me surpreende muito, me surpreende demais, sabe? Assim, eu fico extremamente emocionado, de falar, meu Deus do céu, olha o que é isso, né? Então, quando eu volto para casa e assisto os vídeos, e fico olhando os detalhes, eu falo, nossa, que demais isso que aconteceu. Porque as pessoas dão vida, né, a uma coisa que era só um projeto. Então, você vê com as pessoas vestindo, se comportando, atuando dentro de um carro, num desfile, ganha uma dimensão que é demais, né, de ver. Muito lindo. Então, a escola, a Estrela do Terceiro Milênio, ela se localiza na Zona Sul. No Grajaú, extremo sul da cidade. Então, é um trajeto bastante distante de onde fica a comunidade para o sambódromo. Os carros, eles são montados próximos ao sambódromo, ou eles são trazidos da Zona Sul até o sambódromo, e como é que funciona essa dinâmica? Então, a Prefeitura de São Paulo, já há muitos anos, vem pensando
em parceria com a Liga, né, em como ajudar as escolas, porque assim, os barracões normalmente eram nos bairros, os barracões eram embaixo de pontes, né, assim, era uma situação bastante precária, né, e o Carnaval de São Paulo foi crescendo tanto, e a prefeitura e o poder público e alguns políticos também nos ajudaram na construção de 2 espaços, a Fábrica do Samba 1, que é onde estão as escolas do Grupo Especial, e a Fábrica do Samba 2, que é onde estão as escolas do Acesso 1 e Acesso 2. Então, hoje, cerca de 30 e poucas escolas têm barracões especialmente construídos para que eles possam fazer as suas alegorias. E esses barracões estão localizados aqui na Zona Norte, mais próximos possíveis do próprio sambódromo. Então, isso evitou que, em véspera de carnaval, você tivesse carros alegóricos passando por ruas e atrapalhando a cidade inteira. Então, hoje a gente constrói o nosso carro no grupo de acesso 1, bem ali atrás do Shopping Center Norte. Então, a gente cai ali na Marginal, ou pela Zacnad, atrás ali, e caminha cerca de 10 minutinhos, nós estamos chegando no sambódromo, porque, assim, a montagem dos carros, é bom que as pessoas entendam também, que é assim, como você tem fios, fiação pela cidade, postos, tudo mais, os carros têm que sair no máximo com 4,5 metros de altura, só que eles desfilam com cerca de 15 a 16 metros. Então, é um jogo de Lego, que você vai sobrepondo depois as peças. Então, toda uma engenharia pensada em como levar cada uma dessas peças para lá ao longo de 15 dias antes da data do desfile, e vai se montando num terreno ao lado ali do sambódromo, para poder realmente ter a altura e a finalização toda. A gente trabalha ali debaixo de sol, debaixo de chuva, assim, é um inferno, às vezes com muita chuva, com tempestades que dão ali, que é louco, se você imaginar. Mas é assim que a gente faz. Então, eu me divido entre o barracão e entre a quadra, porque eu também gosto de acompanhar muito esse tete-a-tete com a comunidade, que é uma coisa muito gostosa, de você ver como é que estão rolando os ensaios, como é que está o clima da escola, de você poder falar com componentes, de você pegar o microfone, sabe, conversar com a comunidade, contar o que está acontecendo no barracão, sabe, assim, deixar eles animados, botar todo mundo na mesma energia de vitória, sabe, assim, de conseguir conquistar. Então eu vou bastante, e realmente eu moro aqui próximo da Zona Norte, mais próximo do barracão, e eu demoro 1h30 para chegar na quadra. Então, assim, é uma viagem, né? Você está dentro de São Paulo, demora 1h30 para chegar lá, mas é essa viagem que eu faço, mas faço com muito prazer, assim, porque eu realmente gosto demais de lidar com a comunidade, né? Eu já participei, vi muitos desfiles, fui no Rio, trabalhei numa grande escola que foi Rosas de Ouro, então, de certa forma, eu tenho muito a contribuir também com a direção geral de carnaval, com a direção de harmonia, sabe, assim, com reuniões, porque assim, você imagina o que é você colocar 2.000 pessoas, 3.000 pessoas para atuarem como os grandes artistas do dia, você tem que se comunicar com elas, né? Então você tem uma linha de comunicação, você tem os harmonias, os chefes de ala, você tem que treinar todo mundo, porque no fundo é um espetáculo, mas também é uma competição, né, Eduardo? A gente estava para ganhar. Então existe um regulamento, existe um critério de julgamento, você tem que explicar o critério para as pessoas, elas têm que saber o que elas podem fazer, o que elas não podem fazer. Então essa comunicação se dá no contato, né, no ensaio, no dia a dia, em reuniões. Então assim, é muito trabalho. O pessoal ainda acha que a gente faz carnaval de novembro a fevereiro, mas é o ano inteiro trabalhando, para gerar um espetáculo tão grandioso quanto esse. Então, no grupo especial, uma escola é campeã e 1 ou 2 escolas desce para o grupo de acesso. No grupo de acesso, sim, a campeã e a vice normalmente sobe para o grupo especial, mas tem a escola que desce. E em São Paulo, porque eu faço maratona, eu assisto de novo, quando reprisa eu assisto novamente, vejo no YouTube, eu gosto muito. Eu acho cada vez mais difícil, né, ver quem foi de fato a melhor escola, raras vezes alguns deslizes, mas assim, as escolas elas têm uma qualidade muito próximas umas das outras. O que eu quero dizer, nem sempre a que cai fez um trabalho ruim, entende? Ela caiu porque tinha que, é regra. A comunidade, ela comemora quando a escola é vitoriosa. Vai para o grupo de acesso, é campeã do grupo especial. Mas a escola, quando cai, a comunidade ainda assim reconhece o trabalho do carnavalesco,
ou não? Fica, né, chateada? Como é que é essa relação do carnavalesco quando uma escola ela desce para outro grupo? Eu, na verdade, nunca vivi isso, né? Porque, assim, como eu estreiei na Peruche sendo campeão, depois saí com ela 2 anos no especial, ela permaneceu lá, aí fui para Milênio e a gente só foi campeão ou vice. Então, assim, eu nunca vivi como carnavalesco esse tipo de situação. Eu acho que, assim, você tem diversas decepções, né? Se você pensar, 14 escolas competem no grupo especial, só uma será campeã. Todas as outras vão sentir o baque de não ser a campeã. Todas talvez sejam um exagero, vamos dizer assim, porque todo ano você tem aí, talvez, 4 ou 5 escolas que fazem um espetáculo que poderia ser o campeão mesmo. Né? Assim, você tem assim, um bloco, uma linha de frente de escolas, um grupo de meio de campo e as últimas lá embaixo que estão lutando para não cair. Né? Quando você está nos grupos de acesso, está todo mundo querendo subir. Está todo mundo lutando para ser. Do acesso 2 para o acesso 1, só uma escola sobe e uma desce. Você tinha 11 escolas lá competindo. Então era uma competição maluca, né? Então toda vez que você não consegue subir, você foi segunda colocada, ou terceira colocada, gera uma decepção quando você sente que o espetáculo que você apresentou merecia subir. Mas isso te dá um gás para dizer, não, a gente está fazendo certo, vamos continuar, vamos seguir adiante. E a gente, no ano seguinte, vem ainda melhor, para poder mostrar o trabalho e para conseguir o resultado. Então, isso querer subir é uma sensação. Quem sobe, quem está indo para o melhor, claro que tem quando não acontece, tem uma frustração, mas ela é diferente daquele que cai. Aquele que cai é porque errou mais, né? Entre aspas, tá? Entre aspas, porque, assim, eu tenho que fazer um parênteses para você de que o critério de julgamento aqui de São Paulo está evoluindo, mas ele ainda não se alinhou de uma forma a premiar os melhores espetáculos mesmo, sabe assim? Infelizmente, por algumas formas como a gente vem sendo julgado, vem se amarrando o carnaval, vem se julgando, dando valor para coisas que não têm grande importância. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo. Assim, esse ano, a gente deixou de subir para o grupo especial, por alguns décimos aí, e eu perdi ponto em alegoria. E a gente foi pontuado porque um dos destaques, que estava com uma saia de franjas de palha, pisou em alguns pedacinhos da palha, e aí a palha caiu no chão do carro, 3, 4 filetinhos de palha. Sabe assim? Aí você olha para um carro alegórico, que demorou 4 meses para ser construído, que tinha 18 figuras feitas com escultor de arte, com pintura de arte, com forração, com adereço, com um trabalho impecável de pintura de arte, sabe assim? De forração, de adereçamento de galões, de espelhos, impecável, não tinha nada caindo no carro, e você vai levar uma nota por causa de umas palhazinhas, você cai da saia, sabe assim? E não se olha para uma obra olhando o defeito só, tem que se olhar as qualidades dela, né? Qual foi a criação que está, quanto vale este projeto que está aqui na minha frente, né? Como é que eles desenvolveram isso, que coisa espetacular, que acabamento, tudo isso tem que ser olhado, entende? Então, de alguma forma, a gente recebe penalidade às vezes, então acaba ganhando o carnaval, ou ficando nas primeiras posições, nem sempre aqueles espetáculos que arrebataram o público. Eles vão ficar olhando, são penalizadores, né? A gente costuma dizer isso. No Carnaval de São Paulo, todo mundo entra com 10 e vai perdendo ao longo. O cara vai ficando defeito nas coisas. Mas o que é uma palha no chão frente a um trabalho daquele carro, você entende? É quase nada. Agora, quebrou uma peça, caiu uma mão da escultura, bom, isso já é uma falta grave, né? Não dá para você fechar os olhos para isso. Está mal acabado, as coisas estão descolando, tem parte com buraco. É uma outra situação. Então, eu acho que, por enquanto, o nosso critério de julgamento não está ainda premiando os melhores espetáculos. Quando ele está sofrendo uma alteração, todo ano sofre, acho que a gente vai chegar lá para realmente premiar, sabe assim, algumas coisas valem mais do que outras. Então, assim, você não ser campeão, mas estar entre as primeiras colocadas, traz uma certa satisfação também. Você fala, pô, o espetáculo era um espetáculo de ponta. Agora, descer, porque você errou, você tem que curar o erro. Tem que encontrar onde é que está o problema da escola, tem que mexer assim, você não vai plantar banana esperando colher morango, né? Então, assim, tem morango, tem que plantar morango. Então, você tem que buscar isso, se aprofundar
para entender por que a gente não conseguiu chegar lá. Quando é justo, né? E quando é injusto, aí você não tem o que dizer. Mas se é justa o seu descenso, você tem que trabalhar para resolver esses problemas que estão afetando uma comunidade que não está conseguindo fazer o trabalho que tinha que fazer. Então é isso. É ruim, a tristeza, dá. Mas também tem que haver um meia-culpa, né? Você tem que olhar com olhos críticos para aquilo que você fez, olhar o desfile dos outros, entender, sabe assim, opa, fica de qualquer maneira assim. Quando você vê pela TV, Eduardo, é diferente de estar lá. Lá você tem um clima, uma sensação que você tem uma noção mais justa de quem arrebentou, quem foi mais ou menos, assim, você tem uma outra sensação ali, ao vivo, que a TV não consegue trazer pra gente. Né? Então, o julgamento do pessoal que está vendo por TV ou por internet é sempre muito parcial, né? Porque tem a emoção do momento e a magia do momento. Né? Eu, inclusive, embora a transmissão da televisão dê visibilidade às escolas de samba, aqui em São Paulo, do grupo especial, né, as escolas do grupo de acesso a gente tem que assistir de outra forma, ou na TV fechada, ou então depois pelo YouTube. Mas assim, eu acho as narrativas da grande mídia muito deficitária para aquilo que o espetáculo apresenta. Entende? Ainda se apresenta como uma grande diversão. E as pessoas, elas têm essa visão. Elas têm a visão daquele momento. Né? Eu penso que seria muito significativo se a grande mídia ela apresentasse de fato a história para se chegar àquilo. Né? E muitas vezes, trazer os caras sambando para abertura, trouxesse de fato esse cotidiano do barracão, que algumas vezes aparece no SPTV, sobre as escolas. Mas mesmo durante o desfile não se fala muito de todo esse processo que se tem em torno das escolas. E também acho que, assim, em São Paulo, o carnaval já é consagrado, né? E academicamente as universidades não dão o devido valor, principalmente nas escolas de arte e de cultura. Né? A gente tem poucos trabalhos, a gente tem alguns trabalhos falando sobre o carnaval como folclore, mas tem poucos trabalhos falando sobre a atividade econômica, a produção de cultura a partir do carnaval, dos barracões, o envolvimento da comunidade e a transformação do local a partir do carnaval. Então, o elemento de transformação social, muitas vezes é negligenciado até academicamente, entende? E isso gera um certo preconceito, muitas vezes, em relação a tudo que o carnaval significa. Né? E outra coisa, assim, a gente podia fazer parcerias, né? A gente tentou fazer uma parceria há um ano, que era com escolas de moda, para incluir os alunos dentro do processo de desenvolvimento das peças piloto de fantasia, então de modelagem, de corte, de adereçamento e tudo mais. Só que o que a gente acabou enfrentando é uma dificuldade de casar o momento em que a gente está projetando uma coisa e o momento que eles estão tendo aula. Porque, na verdade, o ano letivo começava num tempo, o nosso trabalho começava em outro, então não conseguimos casar isso, não fechava no semestre deles. Então, assim, acho que há que ter uma boa vontade, sabe assim, de diversas partes, para que a gente possa trazer o estudo técnico, sabe assim, que a gente possa trazer o pessoal, os historiadores, o pessoal de história, de fundamentação de enredos, para conhecer um pouquinho isso e para participar, né? E acho que se comunicar através da grande mídia, a forma como é feito esse trabalho e o que ele significa na sua apresentação. Eu acho que a coisa mais difícil, na verdade, e mais falha da nossa mídia de carnaval, na verdade, é os bate-papos e as conversas durante uma transmissão. Sabe assim? A pessoa precisa entender o espetáculo, né? É como se você tirasse o foco, né? Tá passando, vou ficar mostrando a bateria entrando no box, o batuqueiro batucando uma coisa, entendeu? E perco coisa que tá passando, história, essa ala significa tal coisa, isso aqui tem a ver com a história, esse personagem foi um personagem que fez... Você contar, você relatar isso para a pessoa que está assistindo, porque o espetáculo cultural ele só acontece se você consegue fazer essa comunicação com as pessoas. Senão fica um espetáculo estético e de dança. E aí, tanto faz se é essa escola ou a outra, entendeu? É tudo a mesma coisa. É um espetáculo que demora cerca de 10 horas de exibição, entendeu? E parece que é a mesma coisa e não é a mesma coisa.
são 10 histórias diferentes sendo contadas, sabe assim? Isso é muito bonito de você, quando você observa e conhece, e para todo mundo que eu conto isso, pessoas de outros meios, gente que nem curte carnaval, eles ficam surpresos de perceber isso, sabe assim? Dizendo, nossa, cara, nunca vi dessa forma, não sabia que era nessa... Isso é o que tem que ser comunicado. Isso tem que chegar, entendeu, para as pessoas, para poder realmente ter um efeito amplo que a comunidade tem, porque conhece o enredo, porque conhece a formação, porque eu expliquei tudo, porque eu fiz uma festa de pilotos e fui contando as histórias, mostrando os figurinos, eles entendendo tudo isso. Isso tem que chegar ao grande público, né, que está assistindo. São milhões de pessoas. Você falou sobre o enredo da Peruche e sobre a jornada para o Renascimento, que eu achei fantástico. Mas você teve a sensibilidade de relacionar a proposta do enredo também com o sentimento que a comunidade tinha naquele momento, né? E isso pode, de fato, mexer com a autoestima e dar um gás para que as pessoas queiram entrar com mais garra na avenida, né? Como é que é essa sensibilidade do carnavalesco? Porque, inclusive, a proposta para o próximo enredo é o abre alas que elas vão passar, né? Exatamente. Como é que é essa visão, né? Como é que é essa passagem delas como enredo e o que é para você a importância do feminino, da mulher, como enredo numa escola de samba, no momento que a gente discute LGBTfobia, racismo, violência contra a mulher? Como é que é essa sensibilidade e esse encontro? Então, assim, vou fazer de novo o link com a arquitetura. Quando eu tenho um cliente, e eu estou nos primeiros contatos com ele, assim, eu trabalho muito quase como um psicólogo, sabe? Você ouve o que a pessoa te diz, você olha para ela e transpassa aquilo que ela está te passando, você tenta buscar um olhar mais amplo para realmente chegar naquilo que a pessoa precisa. A mesma coisa é uma escola de samba e uma comunidade. Elas não são todas iguais, sabe? Sim, eu estou numa escola que tem 22 anos, se eu for atuar numa escola que tem 90, é uma outra comunidade, é uma outra realidade, é uma outra história de vida, assim, é completamente diferente. Tem escolas que têm uma proximidade maior com a religião, com o candomblé, sabe assim? Tem outras que têm uma proximidade já à questão política, a outros tipos de pensamentos, de reflexões, tem outras que são debochadas, irreverentes. Então, você tem que olhar para quem você vai fazer. Então, eu costumo olhar, naquele momento eu olhei para a Peruche, porque ela precisava. Quando eu fui para Milênio, e a Milênio tinha sofrido uns baques, né? Ela tinha sofrido que a gente chama de uma certa injustiças de julgamento, e a escola estava muito descrente, seria a palavra certa. Né? Que, na minha opinião, sofreu também nesse ano. Mas exatamente. O pessoal fala muito isso, mas eu costumo dizer para eles que se a gente conseguir, mesmo quando a gente supera uma injustiça, enfrenta uma injustiça, a gente conseguir crescer como escola, como espetáculo, tá valendo a pena. Porque quando a gente chegar lá, a gente vai ficar, não tem como voltar, sabe assim? Então a gente está sempre crescendo, independente do resultado, e isso está acontecendo lá. Mas quando eu peguei esse momento deles, eu resolvi fazer um enredo sobre coragem, sobre gestos da história da humanidade, de coragem, que mudaram a história. Que a partir dali gerou um novo pensamento. Então eu passava desde a pré-história até chegar aos tempos atuais. Mas eu achei que era pouco falar de história, falar de coragem, que eu precisava que essa comunidade tivesse um ato de coragem. E qual era o ato de coragem que eu propunha para eles? Dar um basta à intolerância. Defendendo todas as cores, todas as raças, todos os amores, todos os gêneros, e a gente fazia isso no refrão. Então, isso tomou uma proporção de emoção daquela comunidade, dizendo, através do seu samba, sabe assim, quero respeito, chega de intolerância por todas as crenças, por todas as raças, por todos os amores. Era lindo de ver como as pessoas estavam vivendo e entendendo que a gente estava tendo um gesto de coragem, se posicionar frente à intolerância. Então, eu achei a comunidade, eu senti a comunidade que queria uma coisa assim, sabe? Eu senti que eles precisavam de um crescer político, no aspecto de colocação. Agora, quando eu fui pensar para esse ano, o enredo, e eu tinha muitas possibilidades, eu apresentei 4 temas
a escola e tudo mais, o que mais comoveu a diretoria num primeiro momento, assim, foi esse tema a respeito das mulheres. E aí eu entendi que era isso que eu tinha que ir. Né, sabe assim? Porque a emoção, ela é um elemento que não pode faltar na vida, né, da gente. Sabe assim? Você, nesse momento que está passando, assim, sabe? Outro dia eu acordei de manhã, cedo, e aí eu abri o Facebook e tinha uma postagem de um amigo com uma criança cantando tão lindamente, e eu, sabe, naquele momento me emocionei com aquilo, eu falei, gente, eu abro o olho e penso no que a gente está passando, né, reconecto com essa situação de privação e tudo mais, e é a arte que vem me trazer um bom dia, sabe assim? É a arte que vem me colocar num outro estado de esperança e tudo mais. Então eu acho que eu preciso ter esse olhar do sentimento e da emoção para poder comunicar, para poder tocar as pessoas. Então eu busco enredos sempre que consigam fazer isso. Aí, com este enredo das mulheres, é importante também eu dizer que eu sou uma antena parabólica, né, Eduardo? Eu estou, assim, desenvolvendo esse enredo aqui, mas aberto para tudo que eu estou vendo, conhecendo, reconhecendo, repensando, e eu vou anotando essas coisas, vou guardando coisas vividas, coisas pensadas, observações de coisa que eu nunca tinha pensado. Mais especificamente em relação às mulheres, no final do ano passado, eu perdi uma mulher muito importante na minha história, na minha vida. E quando isso aconteceu, ela lutou com uma doença durante alguns anos, e aí ficou mais alguns meses no final de vida, e quando terminou tudo, foi ali naquele momento que eu fiz um retorno a perceber como ela tinha sido importante na minha história, sabe? Aí eu falei assim, nossa, que louco, né? Quantas a gente não olha a importância das pessoas na nossa história. A gente se apega, às vezes, a como a gente se lida com ela, se não lida mais, enfim, mas ela tinha tido uma super importância. Se não fosse essa mulher, eu não estaria nem exercendo o que eu exerço hoje, que é o prazer de fazer carnaval. E aí, eu me dei conta disso e falei assim, gente, as mulheres são foda, né? Aí, por coincidência, entre aspas, né? Eu sigo um programa, um canal que é o da Rita Von Hunt, que é Tempero Drag, e ela abriu uns quadros chamados Mulheres Foda da História. E aí eu comecei a me interessar, falei assim, que olhar, gente, eu não tinha pensado nisso, que coisa, até tinha uma discussão no canal lá, porque dizia, mas é um canal de gays para falar de mulheres foda, tinha uma discussão, e ela super argumentou tão bem a respeito disso, sobre o preconceito contra a mulher, quanto o LGBT, sabe assim, como vinha da mesma célula, da mesma raiz, e aí aquilo foi, puta, mulheres é bem interessante. E eu comecei a pesquisar. Quando eu fui pesquisar, Eduardo, eu encontrei um material maravilhoso, porque assim, a internet hoje nos ajuda demais, né? Você começa a buscar um tema, você vai vendo documentários, entrevistas e coisas, e fala, gente, eu desconhecia esse trabalho. Então, nesse enredo que se chamou Abre Alas que elas vão passar, eu conto que a gênese do carnaval e do samba tem a participação das mulheres, né? A primeira mulher a criar uma marchinha, né, carnavalesca, que é dos blocos de carnaval, que é, vamos dizer assim, a primeira semente do diretor das escolas de samba, foi Chiquinha Gonzaga, uma pioneira, uma mulher incrível, uma mulher que quebrou todos os paradigmas e tudo mais, e aí, na história do samba, contam que ele nasceu em torno de uma grande tia baiana, que é a tia Ciata, uma mulher que tinha vindo da Bahia, fugida da Bahia porque havia a diáspora religiosa, né, ali acontecendo, eles não aceitavam os orixás, perseguiam o culto, e ela vem embora para o Rio de Janeiro e reúne os negros, os afins, entendeu? Para festas que ela promovia na casa dele. Lá vai nascer o primeiro samba que foi gravado na história, que é Pelo Telefone. Então, assim, as mulheres estavam presentes na gênese do carnaval e do samba. E a partir daí eu comecei a pesquisar todas as mulheres importantes na história da música, ligadas ao samba e ligadas ao carnaval. Então são histórias de mulheres que tiveram que romper com aquilo que se pedia para elas, que tiveram a coragem, sabe assim, de serem diferentes, de serem únicas, e isso tinha tornado o trabalho e a presença delas fundamentais para que a gente tivesse hoje o carnaval como ele é e o samba como ele é. E mesmo assim, tanto no carnaval quanto no samba, a gente viu o preconceito dessa sociedade patriarcal invadir e tentar brecar o espaço delas. Então tem bem menos mulheres compositoras de samba, sabe assim, do que poderia ter, porque a gente não abre o espaço para que elas cheguem, sabe assim. Há bem menos carnavalescas, sabe assim, do que homens carnavalescos.
E isso é uma coisa que a gente tem que olhar e repensar. Então, a proposta desse enredo, ela é um reconhecimento pela baita contribuição que as mulheres deram, tanto no carnaval quanto no samba, é um reconhecimento desse protagonismo delas também ali, no nascimento dos dois, é um ato de agradecimento ao que as mulheres fizeram, tanto para o samba quanto para o carnaval, e é um manifesto pedindo que em nossas mesas, sejam elas de samba, de roda de samba, ou mesas diretoras de escolas de samba ou ligas, que tenha espaço para elas. E aí isso me fez refletir, Eduardo, sobre quanto a luta das mulheres ela é maior para estar dentro do samba ou dentro do carnaval. Porque a mulher, sabe assim, ela tem filho, ela tem às vezes pais, normalmente ela é arrimo de família, sabe assim, para estar ali na madrugada, para estar ali se apresentando, para estar ali colaborando, seja como cantora, compositora, como presidente de escola de samba, como diretora de harmonia, como baiana até, assim, ela deixa muita coisa para trás, ou ela tem que trabalhar em jornadas duplas ou triplas para poder estar lá. Sabe assim, a gente tem que ter um olhar generoso para isso, sabe, de reconhecimento, de falar, putz, a mulher tá aí, tá bonita, tá contribuindo, tá sambando, então tem um trabalho gigante para poder estar aqui fazendo, que os homens se permitem, né, ser mais livres, mas deixa para amanhã, não faço isso, não tenho tantas preocupações, mas as mulheres têm, e isso é um valor delas. Então esse enredo vem trazer esse reconhecimento, e a escola abraçou de um jeito super legal, cara, sabe assim, tem muitas mulheres no samba, né, numa escola de samba, talvez a maioria delas aí, 65 a 70, sejam mulheres, né, então de repente a gente virar esse olhar de agradecimento, de reconhecimento, de levantar essa bandeira, sabe assim, de igualdade, de justiça para elas, é maravilhoso. Fora que a grande massa das mulheres do samba são negras, então enfrentar o racismo também. Então assim, o nosso tema vai permeando por coisas muito atuais, né, coisas muito atuais e muito valorosas. E eu fico feliz de trazer isso. Sabe assim, agora a gente acabou de lançar o concurso de samba, né? Então fiz a explanação do enredo, entreguei todo o documento histórico, eles conhecerem um pouquinho a vida dessas homenageadas. Uma delas, cara, eu encontrei histórias incríveis de superação. Sabe assim, histórias de um valor, assim, Elza Soares, que mulher é essa, entendeu? Que coisa foi que ela enfrentou para estar aí hoje, sabe assim, para ser homenageada até pela escola dela, como foi o ano passado, para ser um tema de enredo. Assim, histórias de muito valor, de muita emoção, e que eu espero que os nossos compositores consigam trazer essa emoção para o samba, sabe assim, porque acho que a Milênio vai passar e vai arrepiar os pelos do braço de todo mundo, assim, acho que essa é a nossa vontade. Olha, é muito bom ver você falando tudo isso, né? Porque assim, é uma riqueza do processo, é uma riqueza de olhar para se contar a história na avenida, mas também essa intenção de despertar as pessoas que estão ali vendo o espetáculo para causas sociais. É transformar a realidade no plano simbólico para esse plano simbólico emocionar e, tipo, jogar um balde d'água e falar, acorda, né? Essas são as mulheres da nossa história. Né? Você reconhece o poder das mulheres da nossa história, que muitas vezes é apagado dos livros de história, a gente está trazendo aqui para você. Né? Então, reveja os seus conceitos. Eu acho que é essa empolgação que faz com que o carnaval seja tão forte, e mesmo que as pessoas muitas vezes não tenham consciência, mas isso mexe, né, com a emoção. Isso mexe com a nossa sensibilidade. E no mínimo é um olhe para isso, né? Olhe para isto. Pense sobre isso. Assim, eu acho que isso é o que a arte nos traz. Por isso que eu vejo o carnaval como arte, entende? Sabe assim? Porque é muito mais do que um espetáculo visual. É muito mais. Se você realmente viajar nele, a ideia é trazer essa reflexão, é trazer mudanças, é gerar um futuro diferente. Então você vê hoje muitas escolas fazendo enredos críticos, né, fortes, né, o Leandro lá na Mangueira fazendo um trabalho incrível também, sabe assim, questionando os valores até de fé da gente, muito legal, sabe assim, é o mesmo papel que exerce às vezes um documentário, ou que exerce um livro, uma tese, seja o que for,
entende? Assim, só que trazido de forma de comunicação de arte popular, que é o carnaval. Então, quando as pessoas sacarem isso, eu acho que a gente vai diminuir muito o preconceito, pelo contrário, vamos ter mais gente orgulhosa de poder dizer que nesse cantinho do mundo, sabe assim, existe uma coisa chamada samba e existe uma coisa chamada carnaval que não tem igual em lugar nenhum do mundo, sabe assim, que é muito nosso. E que é uma fruta, e é um fruto de uma coisa afro, né, que veio dos batuques, que se misturou com o povo daqui, sabe assim, e que gera uma alegria, né? É muito legal quando você vai a uma quadra de escola de samba, uma roda de samba, qualquer lugar, um bar, sabe assim, como você percebe como esse ritmo mexe com a gente. Então o ritmo pode mexer com a gente, com a nossa emoção, a mensagem pode ser poderosa e transformadora, e o espetáculo pode ser lindo e único como ele é. Então é muito legal, né, poder fazer isso. Você sabe que tem algo que me intriga, aí é só um comentário. Quando os orixás, ou a cultura afro-brasileira é retratada na avenida, as pessoas que comungam da fé do candomblé e da umbanda se sentem homenageados e representados. É de uma emoção. Eu assisti o desfile do carnaval uma vez com uma umbandista do lado e ela chorou de emoção quando ela viu o orixá dela sendo representado. A Salgueiro fez um trabalho sensacional quando ela trouxe o Exu, Zé Pilintra na avenida, que eu achei linda a representação. Quando é um ícone relacionado ao cristianismo, né, se você traz Jesus na avenida, se você traz Nossa Senhora na avenida, existe uma certa resistência de enxergar isso como homenagem. Né? Existe um fundamentalismo que considera isso uma grande falta de respeito com os símbolos cristãos. Como é que você vê isso? Porque, assim, eu vejo beleza em um e outro, né? Eu acho o seguinte, a gente veio de uma cultura judaico-cristã, né, que meio que traz para a gente um respeito pelo sagrado, sabe? E o sagrado, ele é tão vivo dentro da gente, e é tão respeitoso você poder trabalhar o sagrado, mostrar o sagrado e reverenciar o sagrado, que eu acho que é um equívoco de leitura, né? Eu sou meio maluco nesses aspectos, porque eu digo que se Deus quisesse que houvesse só uma verdade, ele teria aparecido nos céus e dito qual era. Todo mundo segue isso aqui e acabou. Então ele quer que os caminhos das pessoas sejam livres para você chegar a ele de alguma forma sua própria. E aí os homens quiseram regrar isso através das religiões, e aí criaram coisas que são pecados, que são imexíveis, não toque nisso, não fale daquilo, enfim. A gente começa, aliás, esse enredo desse ano contando a história de Lilith, né, que é uma lenda que conta que Deus pegou a mesma massa, criou um homem e uma mulher, né, Adão e Lilith. E que essa Lilith não aceitou ser submissa a Adão, não, inclusive sexualmente, não queria ficar embaixo o tempo todo, ela tinha vontade, tinha desejo, tinha anseios, e aí ela foge do paraíso, e aí Adão se queixa para Deus, e Deus então cria Eva a partir da costela dele para ela ser obediente. E a gente vai trabalhar com esses dois arquétipos que a mulher tem que ter na vida para escolher, seguir, obedecer ou transgredir, né? Isso não é desmerecer o sagrado. Isso é questionar, isso é trazer para dentro da gente outras leituras e pensamentos sobre o que são as coisas. Eu estou desmentindo, não estou dizendo verdade ou ilusão. Ninguém vai poder nos afirmar, porque também ninguém pode afirmar que o que está escrito ali é a única verdade, como é que foram juntados os textos e o que for. Então, a cultura afro, ela conseguiu se ver mostrada mais dentro do carnaval, até porque ela nasce junto com o samba. Na própria casa da Seata, a Seata vem para o Rio e ela se converte finalmente ao candomblé, se tornando mãe de santo, e se torna a Seata de Oxum. E aí, na casa dela, na frente, você tinha na sala o chorinho, você tinha no quintal a capoeira, que também era proibida, e lá no fundo tinha o barracão do candomblé. Então você tinha os orixás se desenvolvendo tudo ao mesmo tempo. Então samba e a cultura afro, a cultura religiosa, tem tudo a ver. E aí, coube ao povo do samba, coube ao povo negro do samba, dar valor, já que a cultura não dava. Né? Aqui, o Instagram derrubou, nem deu tempo de eu finalizar a fala, mas é muito rico essas questões trazidas. Então eu vou aguardar só o Murilo retornar para que a gente possa continuar
esse nosso papo. Vamos aguardar só o Murilo retornar. Só um momento. Aí a gente já retorna. E a gente continua esse bate-papo. Vamos aguardar. O Murilo entrou, deixa eu chamá-lo de novo. Vamos aguardar a entrada do Murilo. Só um momento. Só um momento. Vamos aguardar. Pessoal que está retornando, muito obrigado aí. Porque vamos esperar, deixa eu chamar aqui o Murilo de novo. Vamos lá. Guardando a entrada. Você que está retornando com a gente. Está me ouvindo? Oi. Retornamos. E com o Instagram ele começa uma contagem regressiva e simplesmente ele apaga. Tranquilo, tranquilo. A gente falava sobre essa questão do culto aos orixás. Existe uma coisa importante, a gente até conta isso no nosso enredo desse ano, que é o seguinte: quando teve a abolição dos escravos e logo em seguida a proclamação da República, existia uma questão para o governo brasileiro, que era o que fazer com os escravos libertos, o que fazer com eles. Então houve uma política de branqueamento da população, trazendo os imigrantes de fora, e esse branqueamento ele devia se dar não só no aspecto de trazer gente mais branca para o continente, mas mais do que isso, ele ia fazer uma eliminação da cultura negra. Por isso que o samba, por isso que o candomblé, por isso que a capoeira eram perseguidos. E quando o Seata chega no Rio e monta na sua casa as festas, e a polícia dava batidas nas casas e botava o pessoal preso, não podia tocar samba, não podia dançar capoeira, isso era coisa de submundo. Havia uma intenção de realmente de eliminar isso culturalmente. Acontece, eu conto no coisa, que talvez forças espirituais, o trabalho dos próprios orixás, fizeram com que a fama de Seata, como uma mulher que sabia lidar um pouco com as plantas, tudo mais, com plastros, conseguisse chegar ao presidente da República, porque a capital da República era o Rio de Janeiro naquele momento. E aí o presidente fica doente, fica com uma ferida que não curava e indicam o nome da Seata. E ela vai lá, faz o emplasto para ele se cura. Então, ele dá proteção à casa dela para que isso pudesse acontecer lá. Então, de certa forma, os orixás caminharam de algum jeito para levar essa mulher até esse cara, para que ele pudesse dar a proteção e lá pudesse ser desenvolvido tanto o candomblé quanto o samba. Então, coube ao povo do samba essa honra de poder trazer a cultura dos orixás. Mas, para você ter uma ideia, isso só vai entrar mesmo muito mais forte quando chega a Clara Nunes, né? Porque a Clara é a primeira cantora a cantar os orixás e a fazer o país do Amém louvar o axé. Sabe assim? Cantando canções, sambas, que todo mundo sai cantando, sobre Iemanjá, sobre a filha de Ogum, né? Enfim, você talvez não conhecesse tudo, mas você começava a poder pelo menos cantar e a falar sobre este assunto. Então o samba coube a ele a honra de poder trazer isso. Agora, quando a gente vai retratar o catolicismo, as coisas mais cristãs, a gente recebe muita crítica, a gente tem aí uma certa aversão dos religiosos em relação a isso, mas depende da forma como você coloca e por que é que você coloca. Quando você vê a Vila Maria, que fez uma homenagem aos 400 anos de Aparecida, foi espetacular o desfile deles, foi extremamente respeitoso, sabe assim, a maior festa popular do mundo, realmente mostrando a história da santa através de um desfile de escola de samba, não foi nem um pouco desrespeitoso. Agora, há momentos em que você pode contrapor questões, e o carnaval se permite a isso, né? Então, o Leandro veio agora com a Mangueira, trazendo aí um Jesus diferente, fazendo uma comparação
entre o Jesus antigo e quem seriam os novos Jesus se Jesus tivesse nascido em Morro de Mangueira. Então é uma reflexão profunda, pertinente à beça, e não foi desrespeitosa, não se diminuiu Jesus em momento nenhum, apesar das críticas. Ele tinha até um Jesus crucificado que era um negro, um jovem de favela, né, sabe assim? Mas ele podia ser Jesus, sim, por que não? Sabe assim? E aí as pessoas têm que parar e se perguntar quão desrespeitoso foi. Mas aí como é que você descobre isso? Vai ler o enredo. O enredo, a descritiva do enredo é tão belíssima, sabe assim, é tão respeitosa. Então, desrespeito mostrar uma figura de Jesus que não é aquela que a gente está acostumado a ver, mas quem viu a figura de Jesus, que possa dizer que ele não era mais negro, mais, sabe, assim, mais moreno, barbado ou não, enfim, entende? Então, são esses dogmas que os religiosos, que o homem religioso quis, através da religião, criar para ficar inacessível. E o carnaval é revolucionário, é provocador, e ele entra nessas questões não para desrespeitar, mas para trazer novas reflexões. Eu adoro quando isso acontece. Mas é interessante você falar isso, né? Porque assim, quem se propõe a estudar teologia em nível de graduação, ou quem se propõe a fazer pós-graduação em ciências da religião, vai estudar todas essas possíveis faces de Jesus, né? E todas as questões que envolvem a construção da Bíblia como fundamento da igreja, né? Então, nesse sentido, a escola de samba, ela se aprofunda muito mais nas questões teológicas do que os próprios religiosos, que têm como fundamento uma visão monocular da questão. Mas, Eduardo, a gente não vê isso no mundo. Você não olha hoje assim, as redes sociais e vê pessoas que estudaram em boas universidades, que têm conhecimento, teriam que ter um conhecimento amplo e tudo mais, mas não possuem senso crítico. Né? A gente não vê essas pessoas falando o tempo todo sobre economia, sobre problemas, sobre o comunismo, assim, umas tolices assim que você ouve e você fala, Jesus do céu, essa pessoa teve condição de ter acesso à informação e fala uma bobagem dessa. Então, assim, as pessoas podem querer escolher ler ou querer defender aquilo que elas quiserem, sabe assim? O problema é que elas acham que aquela é a única verdade. Quando a gente acha que a gente acha a única verdade, acontece, né, além dos conflitos, uma burrice gigantesca acontece no mundo, entendeu? A gente tem que respeitar que o outro pense diferente, que o outro sinta diferente, entendeu? E respeito não é ameaça, respeito não é proibição do outro pensamento, entendeu? É uma outra coisa. Mas vejo isso no carnaval, vejo isso nessa questão religiosa e vejo isso no mundo, né, acontecendo hoje em dia. Parece que a gente tem aí um retrocesso, umas pessoas falando umas coisas que são absurdas, né? Você fala, nossa, como é que pode pensar assim? Mas tem, né? E a gente tem que tentar fazer coisas, movimentos como esse, de estar conversando, de estar debatendo, entendeu? Alguma coisa, para poder ver se a gente consegue conscientizar as pessoas e fazer elas pararem e pensar um pouquinho de que o caminho pode ser diferente para cada um, que as coisas podem ter um outro olhar, uma outra visão. Você sabe que ontem eu conversei com a Valéria Vilhena, pastora feminista, e inclusive uma grande amiga, ela co-celebrou meu casamento, junto com um dirigente espiritual da Casa de Umbanda, um pastor batista e uma líder do candomblé. Então foi uma celebração... Um ato ecumênico, é isso. Ecumênico. Mas nós estamos falando exatamente sobre os documentos, Javista, Eloísta, Deuteronômico Sacerdotal, que deram origem ao Pentateuco, e cujas narrativas, em sua tradição, traz a figura de Ahuá, que se transformou no Deus cristão, mas que nos documentos originais não faz menção a gênero, não é nem masculino nem feminino. Olha que louco. E como essa tradução transformou esse elemento criador, essa força criadora, em um elemento masculino para fundamentar o patriarcado a partir de uma fé baseada no cristianismo, né? E isso só para comentar. Então, assim, essa força criadora, a princípio, não tem gênero. O resto é política, maluco, o resto são interesses econômicos e poder. E as pessoas tentam combater qualquer tipo de reflexão, mesmo quando, no final, a reflexão até afirma aquilo que as pessoas acreditam. Eu me lembro quando saiu aquele filme A Última Tentação de Cristo, era uma coisa, era um ato, né, sabe assim, devasso, você imagina, você cristão ir a um cinema assistir A Última Tentação de Cristo. E quando eu assisti por mais de uma vez, eu
eu percebi uma coisa tão bacana, né? Porque é um filme que vai falar sobre se as coisas não tivessem acontecido como aconteceram, e se ele tivesse cedido a uma última tentação e descido da cruz, e se ele tivesse seguido a sua vida, depois no final falar assim, putz, ia dar merda lá na frente, sabe assim, desculpa a palavra, ele tinha que fazer aquilo mesmo para ser quem ele era, então volta tudo para trás, era só um pensamento de que as coisas não poderiam ser de outra forma do que da forma que elas foram. E aqui o mundo religioso achou aquilo impensável, achou aquilo desrespeitoso, quer dizer, gente, tá, você tem que olhar o além, né? Você tem que olhar aqui a mensagem final, o que está querendo se dizer com aquilo. O meio que você usa para gerar essa reflexão pode ser diverso, cada um faz de um jeito. Mesmo Calígula, que é entendido pela nossa cultura como um filme pornográfico, mas na verdade é um dos filmes mais importantes para se entender o culto a Dionísio e a Baco, né? Tudo que acontecia na antiguidade. E aí se reduziu isso a pornografia. Esse reducionismo acontece também no carnaval, entendeu? De olhar uma ópera ao ar livre, sabe assim, de achar que aquilo é uma coisa profana acontecendo ali. Entende? Sabe assim, quando você tem tanto valor naquilo, artisticamente falando, filosoficamente falando, sabe assim, tem muito valor aquilo que está ali. E as pessoas ficam no reducionismo, né? De, tem uma pessoa pelada ali. Tem, assim, diminuindo o espetáculo, não querendo ver, né? Eu acho que na arte, de forma geral, a arte é transgressora, né? Não tem como não ser. Assim, para marcar, tem que transgredir, tem que mudar, né? Quando eu falei sobre a coragem, eu falei sobre a coragem de Van Gogh, né? Que apesar de ter sofrido tanto assim, ele teve a coragem de bancar a arte dele. Ele não vendia um quadro sequer, sabe assim? Mas era aquilo que ia expressar, ele se expressou da forma que ele podia. E foi genial no que ele fez, entendeu? Agora, se ele tivesse se dobrado a fazer a arte como todo mundo esperava que ele fizesse, e que ele tinha até capacidade de fazer, ele não seria o grande Van Gogh, sabe assim? E o quadro dele não valeria a fortuna, talvez o quadro mais caro do mundo. Então, né, você fala, gente, a genialidade está em você ser único, você ser próprio, e ser próprio significa pensar de maneira própria, sabe assim? Não ficar seguindo tudo. As coisas passam por nós, né? As escritas, as teorias, as filosofias passam por nós. A gente não precisa se grudar numa coisa só. A gente pode saber assim, a genialidade, ela não tem preço, muitas vezes ela não é entendida em seu tempo, mas o grande valor dela é ultrapassar o seu tempo, né? Ser em illo tempore, para todo sempre. É isso que diferencia o modismo da genialidade, o reconhecimento do sucesso. Murilo, eu ficaria horas falando com você, eu adorei esse encontro, tenho certeza disso, aprendi muito, acho que as pessoas que acompanharam a gente também, mas o nosso tempo aí, né, passou rápido. Eu quero agradecer muitíssimo e queria que você fizesse suas considerações finais. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, como eu falei no princípio, é muito bom poder conversar sobre isso. Acho que a gente tem que, nesse momento, poder realmente promover isso. Eu acho que essa parada geral, apesar de eu estar trabalhando, já estar produzindo um próximo espetáculo, eu não estou podendo sair, fazer outras tantas coisas que alimentam a vida da gente, os contatos, né, ir ao cinema, ver tantas coisas, acabou me fazendo virar um pouquinho para o meio digital e estou ouvindo mais as pessoas, né? Então, assim, alguma coisa muito boa está surgindo daí, então eu te agradeço a oportunidade de poder estar conversando com você e levando essa conversa a tantas outras pessoas que podem ter acesso a ela, e dizer que eu tenho muita fé, que a gente vai conseguir superar isso, assim, que a gente vai passar por isso, e que as pessoas que conseguiram conversar com a gente aqui, olhem para o carnaval de um outro jeito, quem quiser chega junto, sabe assim, venha participar da maior expressão de arte popular do nosso país, porque é muito lindo poder ver o que as pessoas fizeram. Esse ano, graças a Deus, vou falar dessas mulheres incríveis na Avenida. Esse ano é ótimo, né? Pro próximo ano, próximo carnaval, mas estou muito feliz. Então, um abraço grande a todo mundo que pôde acompanhar. O povo da Milênio, você entrou aí também, muito obrigado pela participação. Estamos juntos, Eduardo, Deus lhe pague pela oportunidade, viu? Muito obrigado. Murilo, muito obrigado. Sinta-se abraçado. Beijo no seu coração, que você continue fazendo esse trabalho lindo, sensível, para levar esse espetáculo. Eu sou apaixonado por carnaval, eu passo a madrugada assistindo e depois vejo reprise. E eu vou torcer com toda a energia para que o carnaval da comunidade chegue ao grupo especial. Eu estou falando de coração e estou falando isso assim publicamente. Eu torço para a estrela do terceiro milênio. Acho que tem um trabalho... Então, assim que acabar a pandemia,
venha junto, entendeu? Chega junto, marca um dia, vai lá no ensaio com a gente, sabe assim, venha beber dessa fonte do samba e da alegria e da arte, que você vai adorar. Venha visitar meu barracão quando você quiser, sabe assim, você tem o maior prazer de poder te mostrar tudo, você poder viajar mais fundo aí nesse teu espírito carnavalesco guardado aí dentro. Obrigado pelo convite, tenho certeza que eu vou. Brigadão. Valeu, tchau, tchau.